A palavra do Senhor diz no Salmo 25:14 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, amém? E ele completa dizendo, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Em outra versão diz, aos quais ele dará a conhecer, a saber os seus segredos. Quantos aqui desejam ser íntimos do Senhor? Quantos desejam viver uma vida com intimidade com Deus? Você pode levantar a sua mão e dizer, eu quero essa vida para mim de intimidade com Deus. E a palavra nessa noite, ela tem como tema espiritualidade artificial, que é o oposto, né? Disso que nós chamamos de intimidade. E a artificialidade, ela pode ser uma pegadinha para a gente, né? Nós estamos vivendo na época da inteligência artificial. E muitas coisas, né, acontecem de bom por causa da inteligência artificial. Nós temos alguns carros, veículos, né? Esses dias eu peguei um Uber, num carro desses totalmente elétrico e tal, e com muita tecnologia embarcada. E uma coisa bonita de ver mesmo, né? A maneira como os carros têm sistema de frenagem para evitar colisão. Muita coisa boa aconteceu com o advento da inteligência artificial. Muita coisa ruim também aconteceu. E a gente sabe que tudo na vida pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Tem gente fazendo trabalhos de escola com auxílio de inteligência artificial, se privado, né, de aprofundar no seu próprio conhecimento, mas muitas coisas boas acontecem também. Só que a artificialidade, ela tem uma irmã gêmea, e a irmã gêmea da artificialidade é a superficialidade. Então corre o risco, em tempos de inteligência artificial, a gente também começar a nos tornar superficiais. Eu vou dar um exemplo para que você entenda do que eu estou falando. Quantos aqui são do tempo em que a gente guardava os números de telefone? Não é verdade? As pessoas ligavam. Eu era pastor de uma igreja, de uma comunidade menor, o Cerradinho, e as pessoas me ligavam para saber o telefone dos outros irmãos da igreja. E a gente tinha essa certa habilidade. Eu estava falando no primeiro culto, pai, sobre o nosso telefone. Até hoje eu sei de cor, né? 1905, 624 1905, né? Esses dias eu até vou ligar para esse número novamente. Você fala, não, pastor, não é 624, é 324. Não, queridos, antes do 324 teve um 624, não é verdade? Tá? E a gente tinha os telefones, a gente guardava aquela agenda. Agora não, você vai fazer um cadastro e a pessoa lá ali no cadastro pergunta, qual que é o seu telefone? Já aconteceu com você de você não lembrar o seu telefone na hora? Você fala, espera um pouquinho, deixa eu consultar aqui. A pessoa fala, ué, mas é o seu telefone, você não sabe o seu número? Talvez você diga como eu sempre respondo, né? Fala, é que eu não costumo ligar para mim mesmo, né? Então, acaba que a gente não aprende o próprio número do telefone. E a gente está perdendo algumas capacidades de memorização, porque as coisas são muito fáceis. Eu posso soltar aqui um dado para você hoje, e rapidamente você entrar aí, né, no culto mesmo, consultar o Google se o dado que eu estou te passando é verdadeiro, uma dúvida, uma palavra que a gente não conhece. Não sei se isso já aconteceu com você, palavras que a gente dominava bastante na hora de escrever, na hora a gente escreve e fala, não, é com S, é com 2 S, é com, né, como que é isso? Daí você já vai consulta o Google ali para saber se a escrita está certa, e a gente ficou um pouquinho mais preguiçoso na realidade, e corre o risco de nos tornarmos superficiais. Bom exemplo disso é a maneira como as notícias são preparadas. Hoje geralmente é uma manchete com 2 linhas, letras grandes, e um resumo da matéria em outras 2 com letras pequenas. E a maioria das pessoas se contenta aquilo como se fosse a informação completa. Não dá nem mais um clique para ver a matéria completa, e muito menos comparar o que está escrito ali com outra matéria, para saber se aquilo não se trata de alguma mentira, ou apenas um viés editorial. Você recebe, né, nas suas redes sociais, seja Instagram, seja TikTok, seja Facebook, cortes rápidos, aqueles vídeos, né, que a gente chama de reels, né? Em 2 minutos ali as pessoas ensinam tudo para a vida da gente, não é verdade? Né? Preceitos, conceitos, tudo, resumo, né? 5 coisas que você não deve, né, deixar de fazer para isso, 7 princípios que todo vitorioso tem, e nesses cortes rápidos, as pessoas parece que dão curso para a vida toda, mas continuamos
numa superficialidade. E talvez a grande isca da artificialidade, da inteligência artificial, é nos tornar superficiais e menos profundos. E isso pode atingir a nossa vida espiritual. Por isso o tema da palavra nessa noite é espiritualidade artificial. Você pode repetir? Espiritualidade artificial. Só uma nota do autor. Como eu ia falar sobre o tema, e eu gosto de tecnologia, eu fui numa das inteligências artificiais, e todas as artes aqui, ou pelo menos 90% das artes que vão ser usadas durante a mensagem, elas foram geradas por inteligência artificial. Eu fui lá, eu dei os nomes, dei a maneira como eu queria, inclusive as cores, o palpite de tudo, e gerei as imagens em inteligência artificial. Isso me torna um artista? Sim ou não? Não me torna um artista, né? Olha só, puxa, alguém pode dizer, o pastor Eli que fez aquelas imagens. Não, né? Eu dei ideias e a inteligência artificial foi executando, mas eu não tenho habilidade nenhuma para criar essas imagens, a não ser pelo auxílio da inteligência artificial. Novamente, posso até gerar imagens bacanas, mas isso deixa muito longe de ser um artista verdadeiro que domina essa arte. E na vida espiritual pode ser assim. Pode acontecer de a gente criar uma certa religiosidade com uma espiritualidade artificial e superficial. A história que nós vamos usar como base nessa noite é bem conhecida, está em Gênesis capítulo 4, e você conhece bem essa história. É a história de dois irmãos que decidem adorar a Deus, mas o resultado da sua experiência de culto é bem diferente. Isso já aconteceu tantas e tantas vezes, já ouvi tanta gente falar isso. Fomos no mesmo culto, participamos do mesmo culto, mas tem gente que sai daqui hoje, vai sair daqui dizendo assim, uau, Deus falou comigo, o testemunho dos batismos, o louvor, a palavra, Deus falou comigo. Mas pode ser que algumas pessoas saiam daqui também hoje, como já aconteceu em outras vezes, não senti a presença de Deus, não senti nem que Deus ouviu minha oração. Uma das coisas que a gente ouve comumente, minhas orações não passaram do teto. Quantas vezes as pessoas levam essa experiência, vêm com o mesmo propósito, vamos adorar a Deus, mas saem levando experiências diferentes. Eu queria que você lesse comigo o que está registrado em Gênesis capítulo 4, verso 3 ao verso 5. Vamos todos juntos? Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos ler juntos, todos juntos. Abel, por sua vez, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Ela é fiel, ela é verdadeira, santa, e nós podemos nela encontrar tantos valores e princípios, e que Deus nos dê força para ouvir a sua palavra e sermos cumpridores da sua palavra. Dois irmãos decidem cultuar a Deus, dois irmãos têm um propósito, vamos adorar a Deus. E a palavra do Senhor diz que eles vão até a presença de Deus, mas no final, um é aceito e também é aceita a sua oferta, o outro não é aceito e não é aceita a sua oferta. Abel chega, vai no culto, presta o culto ao Senhor, Deus carimba e diz, vai em paz, e Caim, Deus rejeita tanto a Caim quanto a sua oferta. A partir desse momento, no versículo 6, você vai perceber que Deus começa a investir tempo, do seu tempo na vida de um desses adoradores. Em quem Deus investe mais tempo? Em Abel ou em Caim? Você que conhece a história. Em quem Deus vai investir mais tempo? Em Caim. Abel chega no culto, presta o culto e vai embora, com a aprovação de Deus. Caim é como aquele aluno que o professor fala, no final da aula fica mais um pouco que a gente tem que conversar. Caim é aquele que fala, olha, você não está indo bem, fica mais um pouquinho, e geralmente o professor, vai ter mais investimento de tempo naquele que não está aprendendo com o que está aprendendo. E foi assim aqui.
No final do culto, Abel foi liberado, mas Deus disse para Caim: ei Caim, fica mais um pouco. Então disse-lhe o Senhor, versículo 6, porque andas irados e porque descaiu o teu semblante. Queridos, quando nós não estamos de acordo com o que o Senhor quer, Ele vai investir e gastar mais tempo com a gente. Porque Deus não está interessado se eu vim em culto, se eu cheguei no horário, se eu trouxe necessariamente a minha oferta, entreguei o dízimo, se eu estou cantando bonitinho. Deus nesse exato momento está olhando para o meu e para o seu coração. E olhando ao meu e o seu coração, Deus pode dizer aonde nós: não estou gostando do que eu estou vendo. Epa, não achei bom aquilo que eu acabei de ver aí dentro do seu coração. Não, mas Senhor, olha, o meu dízimo mesmo, eu fiz a conta certinho, está certinho. Senhor, foi o primeiro a chegar. Olha como eu estou bem vestido hoje, Senhor. Deus fala: uau, essas coisas para mim não servem. Não é aí que eu estou buscando algo de verdadeiro. E Deus vai investir tempo em Caim. Deus diz: fica mais um tempo, Caim, nós precisamos conversar. E aqui, nessa experiência, eu aprendo 3 verdades sobre espiritualidade artificial. Em primeiro lugar, a espiritualidade artificial, ela gera um culto que não olha para cima. Você pode repetir comigo? A espiritualidade artificial gera um culto que não olha para cima. Versículo 7, eu quero que a sua Bíblia esteja aberta. Deus fala com Caim. Deus observa que Caim não ficou bem com aquilo que aconteceu, se sentiu chateado por, de alguma maneira, não ter se sentido aceito. Deus fala: por que você está assim? Mas continua. Deus dá um conselho, Deus dá uma palavra, Deus dá um princípio para Caim. No versículo 7 ele diz: se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus chama Caim para uma conversa, diz: olha, não é a tua oferta necessariamente, eu olhei primeiro o seu coração e há algo errado no seu coração, e a gente vai gastar tempo com isso. E tem mais. Você acha que não seria aceito se as coisas estivessem bem dentro de você? Eu estou vendo o que está aí dentro. E tem mais. Se você fica esperto, é como se Deus estivesse dizendo: fica esperto, o pecado está batendo aí na porta do seu coração. E é você que tem que dominá-lo. É você que tem que lidar com isso. Sabe, Deus fala de uma maneira tão pessoal e íntima com Caim, que talvez se eu viesse num culto e Deus falasse assim de uma maneira tão clara, como se o pregador estivesse aqui pregando e estivesse descrevendo toda a sua vida, talvez você sairia daqui impactado e falar: uau, não tem jeito, Deus falou comigo. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou obedecer a Deus. Mas é o que Caim faz. Olha só o que acontece no versículo 8. Deus fala com Caim no versículo 6, no versículo 7, de forma forte, pessoal, intransferível. Mas no versículo 8 a Bíblia diz que Caim chama o seu irmão para o campo e vai matar o seu irmão. Caim não está interessado naquilo que Deus está falando. É como se Caim viesse ao culto, Deus fala, mas no final Caim está falando: olha, da porta para fora eu que decido. Da porta para fora eu vou fazer do meu jeito. Mas, homem de Deus, mulher, você precisa rever, desse jeito o casamento não vai dar certo, vocês estão andando por caminhos perigosos. E os princípios da palavra de Deus, e a gente é ministrado e tem conferência da família, e Deus vai falando com a gente. Uau, Deus falou. Mas um culto artificial não está interessado no que Deus falou, e ele como se estivesse dizendo: Senhor, aqui o Senhor fala, mas lá fora quem manda sou eu. Deus está falando das finanças, de como eu lido com ela, de como eu gasto meu dinheiro. Deus está falando de prudência, Deus está falando de contentamento. Deus fala, mas lá fora sou eu que decido como eu vou fazer, do jeito que eu quero fazer.
Lá fora o que está valendo são os influencers, é o amigo que trabalha com você, que no final do expediente passa mais um tempinho junto, é a pessoa que você tem um contato, é alguém da família, é um amigo. Deus fala, mas lá fora quem decide a minha vida sou eu. Deus fala com Caim, mas vira um versículo, vira uma chave, e Caim vai e mata o seu irmão. O culto de uma espiritualidade artificial não olha para cima. Mas é pior do que isso, porque ele também não olha para dentro. Repita comigo: espiritualidade artificial gera um culto que não olha para dentro. Um dos salmos preferidos é o Salmo 139. É um dos que eu mais amo. Ele começa: Senhor, eu sei que tudo conheces. Eu sei que tudo o Senhor sabe sobre mim. Ah, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe todas as coisas em mim. O salmista começa a descrever a onisciência de Deus. E ele fala: antes que haja em mim pensamento, palavra, o Senhor já sabe. Antes que eu saiba se eu vou para a direita ou para a esquerda, o Senhor tudo conhece. Senhor, não tem nada em mim que o Senhor não conhece. Senhor, eu tento ir lá para o espaço, lá para um alto céu, e o Senhor vai estar ali. Deus, se eu quero me esconder lá no profundo do abismo, e lá eu preparo a minha cama, assim o Senhor também está ali. Deus, se eu tenho uma asa e vou lá para o meio do oceano, o Senhor vai estar ali. A tua ciência é para mim coisa grandiosa, eu não posso explicar. O salmista está falando da onisciência de Deus, e é tremendo, porque é isso mesmo, sabe? Mas o que me chama a atenção, pastorzão, é lá no versículo 23 e 24 do Salmo 139. Se você puder, você abre, porque nesses versículos, depois que o salmista diz: Senhor, não tem, o Senhor sabe tudo, não tem nada em mim que possa estar encoberto aos teus olhos. Olha a oração que o salmista faz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, prova o meu coração e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que oração é essa? Se Deus já sabe de todas as coisas, por que o salmista está dizendo: sonda-me, Senhor? Deus já sabe. A razão é simples, é óbvia. Ele está orando assim porque o que ele está pedindo para Deus é o seguinte: Senhor, sonda meu coração. E mesmo que o Senhor já conhece tudo em mim, sonda-me e mostra para mim se há algum caminho mau. Deus, se eu mesmo me examinar, ó Deus, eu vou fazer vista grossa. Se eu mesmo, Senhor, for me julgar, eu vou dar pena leve para mim. Então, o seu Espírito sonda-me. Vê se tem em mim algum caminho mau, porque eu quero ser corrigido. A espiritualidade artificial, ela não olha para dentro, ela não faz esse exame. Ela não tem essa capacidade de orar pedindo a Deus isso. Caim está ali, olha só o que Deus está dizendo para Caim: Caim, cuidado, o pecado está aí batendo na sua porta, cuidado, você está andando em caminho perigoso, e compete a você, Caim, compete a você dominar essa situação, Caim. Sabe o que Deus está falando? Não adianta você terceirizar, não adianta você colocar a culpa em outro, não adianta você dizer: ah, foi meu pai e minha mãe que comeram o fruto que não podia comer. Não adianta você querer terceirizar o problema, Caim. Tem algo no seu coração que precisa ser corrigido. Mas Caim não está afim de olhar para dentro. Caim não está afim de fazer um autoexame, de dizer: Senhor, eu reconheço que há no meu coração coisas ruins que precisam ser tratadas. E não somente isso, esse culto que não olha para cima, porque não está interessado na opinião de Deus, não olha para dentro, porque não quer fazer um autoexame. Esse culto é um culto que olha para o lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Não precisa dizer nada hoje não, só dá uma olhadinha. Por que eu quero que você faça isso? Porque eu estou há cerca de 30 anos no ministério. E às vezes acontece de que uma pessoa tem que vir no gabinete e a gente vai ter que fazer aquela confrontação. Aquela puxada de orelha. Dizer: ó, esse caminho aqui não é um caminho bom.
Mas não foram poucas as vezes que eu ouvi mais ou menos o que eu vou dizer para vocês. Pastor, o senhor está aqui, está me corrigindo, está me chamando a atenção, mas a sua igreja não está essa Brastemp toda não, viu? Tem gente aí pior do que eu. Fiz propaganda da Brastemp, né, gente? Pastor, o senhor está me corrigindo, mas tem gente pior do que eu aí no meio da igreja. Espiritualidade artificial, ela fica comparando com o outro. Ela olha para o lado e diz, não estou tão bem assim, mas você eu acho que está pior do que eu. O que a espiritualidade artificial não lembra é que o nosso modelo não é o outro que está do nosso lado, o nosso modelo é Cristo. A nossa régua é Jesus. Eu não vou olhar para você e me comparar a você. Quem sou eu? Segunda, que modelo é esse? Caim não é um adorador, Caim é um reparador. Ele não consegue ver no culto que o seu coração está desgostoso. E ali era uma oportunidade de reconciliação, ali era uma oportunidade de quebrantamento, ali era uma oportunidade de mudar a rota da sua vida, mas Caim não tem isso. Ele olha para o lado e fala, esse Abel, o Abelzinho, seu queridinho, eu estou aqui. Porque, o que ele fez que eu não fiz? O que ele tem que eu não tenho? E isso vai criando um aspecto muito complicado. E Deus fala com Caim, Deus libera Abel, nem trata mais com Abel. Só recebe a sua adoração, a sua oferta. Com Caim Deus insiste, Deus conversa, Deus fala. Qual é a ação de Caim? Olha só o que diz o versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel a sua mão e o seu irmão e o matou. Com quem era a briga de Caim, gente? Com quem que era a briga de Caim? Era com Abel, sim ou não? Era com Abel a briga de Caim, sim ou não? Quem que não aceitou o culto de Caim? Foi Abel? Foi quem, gente? Foi Deus. Quem chamou o Caim para uma conversa séria? Quem puxou a orelha de Caim? Quem ficou firme e duro ali com Caim? Com quem era a briga de Caim? Era com Deus. Só que a espiritualidade artificial, a pessoa pensa assim, eu não sou doido de querer matar Deus. Se eu não posso matar Deus, eu mato quem? Eu mato meu irmão. É por isso que muitas vezes nós estamos cheios de relacionamentos rompidos e quebrados, porque não resolvemos a nossa briga com Deus. E quando você mata um irmão, é que você está dizendo, Deus não fez tão certo assim. Eu tenho direito. A espiritualidade artificial deste culto que não olha para cima, não olha para dentro, só olha para o lado, ela tem consequências. E a primeira consequência que uma espiritualidade artificial vai a ter é a ira. E a ira é algo assim muito complicado. Quando Caim é rejeitado no seu culto, a palavra do Senhor diz, descaiu-lhe o semblante. Ele ficou irado, ele ficou chateado, ele ficou contrariado. É essa a expressão. Só que a Bíblia diz que eu posso me irar. O que diz o texto? Irai-vos. Você pode ler o texto? Irai-vos. A gente pode ler novamente? Vamos lá? Irai-vos. A ira é uma reação natural e humana na nossa carne em situações adversas. A ira, nesse pano de fundo bíblico, ela é permitida. O sangue ferveu, é permitido. O que não é permitido é transformar isso em pecado. Eu vou tentar ilustrar um pouquinho. Quem sabe aqui, para que serve o dedo mindinho do pé? Qual que é a função do... Será que é crescer uma unha esquisita, que a gente nem sabe se é unha direito? Será que é essa a função? Por que Deus criou o dedo mindinho do pé? Você sabe?
É isso, ele é uma prova para a gente de como está a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Ele é aquele dedinho que eu deixo na quina da porta do sofá. E quando você deixa aquele dedinho mindinho na porta, na quina assim, irmão, ali vai fazer um teste na sua vida espiritual. Ou vai vir um versículo na sua mente. Eu já vi que na mente de vocês não está vindo versículo. Né? Bendize a minha alma ao Senhor, né? Será que é isso? Ou o sangue dá aquela fervida, né? E vem uma palavra não tão própria, né? Eu, trabalhando com isso, porque eu ainda não cheguei no nível do versículo bíblico, eu substituí o palavrão por biscoito, né? Então toda vez que eu quero falar um palavrão, eu falo biscoito. E quando eu estou muito bravo, eu falo biscoito recheado. Pronto, daí eu xinguei mesmo, né? Mas não cheguei ainda, né? Deixei o dedinho na porta, levei aquela fechada no trânsito, a coisa deu errada. Essa reação natural é a ira. E a palavra do Senhor diz, eu te autorizo a ter essa reação natural. Eu autorizo você a ser gente. É natural que aconteça. O que você não está autorizado é deixar que isso se transforme num pecado. As pessoas... É nesse momento de ira que falam palavras que não deveriam ser ditas. Tem até aquele cântico, né, espiritual que chama Na Hora da Raiva. Opa, não é, né? Não é do repertório da igreja, né, irmãos? Mas na hora da raiva as pessoas falam coisas que não deveriam falar. Talvez, em algum momento elas falam, não sei onde eu estava com a minha cabeça, né? O sangue ferveu, o sangue subiu na cabeça. Você já ouviu esse tipo de expressão? Foi a ira que você nesse momento deveria conter. Nesse momento, ela não pode dominar sobre você. A Bíblia não está dizendo que você não pode ter uma reação natural de ira. O que a Bíblia está dizendo é, você não pode deixar isso se transformar num pecado. Não está pronto para falar? Não fala. Isso, queridos, é em segundos que acontece. Podia dar exemplo de hoje mesmo na minha vida. E nem sempre a gente tem as coisas no controle que deveriam ser. Mas se tem uma coisa pior do que deixar a ira dominar naquele momento, a Bíblia ainda diz o seguinte, irai-vos e não pequeis, e o quê? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe por quê? Porque a ira amanhecida transforma-se em rancor. Você pode repetir comigo? Ira amanhecida se transforma em rancor, em mágoa. Se você não trata aquilo, e Caim não tratou, no dia seguinte aquilo é uma mágoa, aquilo já tem cheiro de rancor, a coisa já está maior dentro do seu coração, já está mais azeda. Salmo 6, versículo 7, o salmista diz, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, me envelhecem por causa de todos os meus adversários. A mágoa vai criando essa situação, a mágoa vai tirando o centro, a gente começa a ficar num esquema de comparação, e chega ao ponto que nós vamos dizer, ou ele ou eu. Mas não para por aí, não para na mágoa, porque a mágoa envelhecida se transforma em crueldade, se transforma em ódio. Se eu não deixo tratar, de um dia para o outro a ira virou mágoa, os dias vão passar e ela vai envelhecendo e se transformando num ódio, numa crueldade. Ela vai falando, inclusive, o lugar onde eu sento na igreja, porque se eu brigo com alguém que é da igreja, eu não posso matar? Eu não posso matar? Mas muitas vezes eu começo a matar o meu irmão. Eu sei que ele senta para lá, a nossa igreja é grande mesmo, eu vou sentar do outro lado, e vida que segue. Mas aquilo está alimentando algo terrível dentro do coração. Isso precisa ser tratado porque você não sabe a que ponto isso pode chegar. Sabe o que diz Jeremias 17:9? Olha só, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau o coração do homem? O coração do homem é mais enganoso que qualquer coisa, extremamente perverso. O que ele está perguntando aqui no final desse versículo é, a que ponto pode chegar a nossa crueldade? Muitas vezes a gente olha histórias de assassinos, a gente olha histórias de pessoas que fazem coisas muito erradas. Fala, como chegou nesse ponto? É o potencial do coração humano. É por isso que tem muito irmão
não fala mais com o irmão, e o coração está virando um cemitério de relacionamentos, porque matou e sepultou um, matou e sepultou outro, e está tentando viver dessa forma. Foi o que Caim faz. Eu não posso matar Deus, eu vou matar o meu irmão. E é como ele vai agir. E esse momento, quando ele mata o seu irmão, Deus chega para Caim e diz: onde está Abel, teu irmão? Versículo 9. Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou o responsável, eu sou o tutor, eu sou o guardador do meu irmão? Deus ainda está dando para Caim uma última oportunidade. Ele já fez a besteira. Ele já passou dos limites. Ele não quis ouvir Deus no começo. Ele não quis ouvir a repreensão. Ele foi cometer um crime. Agora Deus está dando uma nova oportunidade para que haja arrependimento. E ele pergunta: onde está o teu irmão Abel? Claro que Deus sabia. Mas Caim novamente mostra um coração que não pode ser trabalhado, fruto de uma espiritualidade artificial. Aquele culto, quando a gente fala: mas Deus é caprichoso, não recebeu o coração, né? O culto de Caim podia ter muito bem recebido, talvez a história fosse outra. Deus já sabia desse coração aqui, que precisava de tratamento e não aceitou em nenhum momento. Agora que chega a hora de falar: Senhor, eu errei, me perdoa, eu cometi algo terrível. O que ele faz? Sou eu o responsável pelo meu irmão, estou nem aí. Citei outra música, né, do repertório, mas agora foi fora. Não sou responsável. Deus está falando: comigo não é assim não. Você acha que você pode sair matando os seus irmãos por aí, sem consequência? Sabe? Deus dá uma sentença dura para Caim. E ele diz: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até a mim. Você acha que não tem nada a ver com isso? Você acha que não é responsável por isso? Mas o sangue de Abel, o teu irmão, chegou até as minhas narinas aqui. Eu estou sentindo o cheiro desse sangue. E ele clama por justiça. E aí Deus então lança uma sentença sobre Caim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. E o versículo 12 ele completa: quando lavrares o solo, ele não te dará a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Ira que virou mágoa, mágoa que virou crueldade, e crueldade gera cegueira, enlouquece. A sentença de Caim foi dura. Qual era a profissão de Caim? O que Caim fazia? Ele era agricultor. Ele era lavrador, por isso que ele traz as primícias. E quando a Bíblia diz que Deus não aceitou nem Caim, por causa do coração dele, nem a oferta, o próprio texto explica, e há pelo menos dois motivos. Lá no comecinho, quando a gente leu o texto, vocês leram comigo, diz o seguinte: ao final de uns tempos, Caim trouxe da sua colheita alguns frutos para o Senhor. E completa dizendo: ao passo que Abel, das primícias, trouxe um bezerro. Caim pegou a sua colheita, fez o que tinha que fazer, se garantiu, e da sobra levou para Deus, ao final de uns tempos. Abel traz das primícias. Abel traz da prioridade. Não oferta a Deus sobra. Em segundo lugar, Abel traz sangue. Enquanto Caim traz os cereais. Mas não, ele é lavrador. Ele está trazendo o fruto do trabalho dele, sim. Mas espiritualmente falando, mesmo que Levítico aceite as ofertas de cereais como ofertas pacíficas, ou seja, de gratidão, antes de mandar as ofertas de cereais, tinha que ter sangue no altar, que é a oferta do perdão. Mas Caim não sabia teologia, mas ele já tinha conhecido isso na prática através dos seus pais. Porque quando seus pais, Adão e Eva, pecaram, eles viram que pecaram e fizeram o quê? Cozeram roupas de folhas de figueira para tampar a sua nudez.
Quando Deus chega e vê assim, o que Deus fala? O que vocês fizeram? Vocês acham que essas roupinhas que vocês fizeram aí vai poder tampar vocês? Não. E o que Deus providencia para ele? Roupas de peles de animais, não é verdade? Como que se faz roupa de pele de animal, gente? Matando o animal. E ali a Bíblia está mostrando pela primeira vez que o sangue inocente tinha que ser derramado. O sangue do animal, que não tinha nada a ver com o pecado do homem, foi derramado para cobrir o pecado do ser humano. E Caim e Abel sabiam que a oferta primeira tinha que ser de sangue. Sabe? Caim recebe a sua sentença e ele diz: é tamanho o meu castigo. Estamos lá no versículo 13 e 14. Eu não posso suportar. O Senhor me lança da face da terra. E aqui vem uma coisa triste, porque ele era lavrador e uma parte da sentença era o seguinte: agora você vai trabalhar na terra e ela não vai dar mais a força. Você pode semear o que for, a terra não vai te devolver o fruto. Eu olhando isso na prática, vendo ao longo do ministério quantos homens de Deus, pregadores, ministros de louvor, líderes, vivem a mesma situação, eram usados poderosamente por Deus. O pregador, quando pregava, enchia o coração da igreja da palavra do Senhor. Os adoradores, adorando, enchiam a igreja da glória do Senhor, tocavam o coração de Deus. Líderes que eram assim, seguidos com o coração ardente mesmo dos seus seguidores, porque manifestavam a glória de Deus, mas não deixaram o coração ser trabalhado naquilo que precisava ser trabalhado. Hoje o pastor prega, é como se um tijolo caísse no seu pé, não chega no coração de ninguém. A pessoa adora, continua cantando bem afinado, mas a glória de Deus não se manifesta. Um líder chama, grita, mas ninguém mais é inspirado a segui-lo. Era lavrador, semeava e colhia, mas agora a terra não dá mais a sua força. E aí Caim diz: que triste a minha sentença. Eu vou ser fugitivo e errante. E ele completa dizendo: quem comigo se encontrar, me matará. Você pode ler comigo? Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que, na sentença de Deus para Caim tinha isso? Deus não fala. Pelo contrário, Deus, depois que Caim dá essa declaração, Deus fala: de jeito nenhum. Inclusive eu vou marcar você, para que quem encontrar com você não te mate, para que não seja vingado 7 vezes o seu sangue. Não é para ninguém te matar. Da onde que Caim tira isso? Caim tira isso porque ele chega num estágio de cegueira e enlouquecimento. Ele começa a olhar as pessoas como ele é. Ele acabou de matar, ele é um homicida. Inclusive, nem Hitler matou tanta gente como Caim. Nem Hitler matou tanta gente como Caim. Caim, com um golpe só, matou 1/4 da população mundial, 25%. Era Adão, Eva, ele e o irmão. Ele matou 25%. Que estrago que ele fez. Ele era homicida. E agora ele olha para as pessoas e fala assim: se alguém me encontrar vai querer me matar. Porque você começa a enxergar o outro pela sua lente, pelo que você é. Não deixou Deus trabalhar o coração. Não deixou Deus trabalhar lá no íntimo. Eu chego a um ponto que eu perco a confiança nas pessoas. Sabe? Esse é o fruto de um culto artificial. Mas eu não posso sair daqui nessa noite sem antes olhar brevemente para aquilo que seria uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade real e genuína. E eu quero convidá-lo a ler comigo Hebreus 11:4. Você pode ler? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Uau! Tem 4 verdades sobre a verdadeira espiritualidade que nós encontramos em Abel e na sua oferta. Em primeiro lugar, diga excelência. Essa é a primeira marca de uma espiritualidade verdadeira e genuína. Ela promove, ela gera, ela entrega excelência a Deus.
ela não entrega as coisas que são a sobra, como fez Caim, ela não entrega o que restou, ela entrega as primícias, ela entrega do seu melhor. Aquilo que não é seu melhor não é digno de Deus. E quando eu trabalho, mesmo que eu trabalho num trabalho secular, se eu não estou entregando o meu melhor, eu não estou glorificando a Deus. Se eu venho para o culto de má vontade, contando as horas para acabar, não serve, perdeu o seu tempo. Para Deus o melhor, para Deus o mais excelente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, tanto na qualidade quanto na essência. Abel, sem ter ainda a Bíblia escrita, já sabia o que apóstolo Paulo revelaria lá em Romanos 12, versículo 1, que o culto verdadeiro é aquele culto que tem sacrifício vivo, santo e agradável, tem sangue no altar. E precisava que fosse assim, para que o culto reverenciasse mesmo a expiação dos pecados. E Abel traz excelência, ele não traz meias coisas para Deus. Em segundo lugar, ele traz integridade. A Bíblia diz, obteve testemunho de ser justo. Tão justo que quando o seu sangue cai, o Senhor sente do céu o cheiro do sangue e o clamor do sangue de Abel. E muitas pessoas boas são vítimas de coisas ruins, não é verdade? Esses dias eu estava pensando sobre isso. Gente, quanta gente boa sofrendo e quanto pilantra se dando bem. Você já viu isso? Isso não revolta a gente? Você já viu gente padecendo, às vezes falta de medicação, criança morrendo por causa de corrupção. Isso não arde o coração da gente? Não dá indignação? E a gente fala, quando será feita a justiça? Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a cura nas suas asas. Sabe, queridos, hoje a gente tem um ditado que ele é muito verdadeiro. O sol nasce para todos. Nasce para o bom, nasce para o ímpio, mas um dia o sol da justiça vai brilhar apenas para aqueles que temem o nome do Senhor. Sabe, nós precisamos viver uma vida de integridade, porque ela reflete a verdadeira espiritualidade. Terceiro, espiritualidade real, ela apresenta a Deus santidade. Diz o texto, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Diga, primeiro o adorador, depois a oferta. Deus não vai olhar o que você trouxe nas suas mãos. Quem aqui pode dar algo para Deus que impressione Deus? Quem aqui pode trazer no altar de Deus algo que o Senhor fala, uau, você trouxe tudo isso? Tem alguém aqui que pode? De jeito nenhum. Porque Deus não está olhando as suas mãos, Deus está olhando o seu coração. É como você veio. Eu falo uma coisa muito clara para mim como regra, né? Porque o dízimo para mim, ele representa a fidelidade a Deus, é o caráter de Deus. Então, se a pessoa está em luta para entregar o dízimo, eu falo, mesmo na luta entrega. Mesmo na luta entrega, porque isso é fidelidade, isso é caráter. Mas eu falo uma coisa sobre a oferta. Você veio aqui, está trazendo a sua oferta, daí no meio do caminho você diz, uau, essa oferta aqui podia ser uma pizza no final do culto, né? Volta com a sua oferta. Volta com a sua oferta para o seu lugar. Porque Deus está olhando primeiro o seu coração. É nesse coração que Ele está interessado. Ele não está olhando as suas mãos e o que você está trazendo. Ele está olhando o seu coração e as coisas que você está deixando para trás para agradá-lo. Muitas vezes a gente está muito preocupado em saber o que nós vamos ofertar a Deus. E Deus está perguntando, o que você está abandonando para me seguir? Essa era a pergunta frequente de Jesus. E a quarta marca de um culto e uma espiritualidade real e verdadeira é que ela deixa um legado. Olha o que o texto diz, mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos ler juntos? Mesmo depois de morto, ainda fala. Essas quatro verdades estão no texto que a gente acabou de ler. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Excelência, pelo qual obteve testemunho de ser justo, integridade, tendo a aprovação de Deus a ele e as suas ofertas, santidade, e por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala, legado. Espiritualidade real
está ligada diretamente ao que você vai deixar depois da sua morte. A história de Abel é uma das primeiras vezes, não é a primeira vez, mas é uma das primeiras vezes em que aparece um tipo de Jesus. Uma pessoa com uma vida jovem, morto de forma inocente, mas que o seu sangue ainda fala depois da morte. Abel já estava apontando para a obra de Jesus. Já era uma maneira de Deus mostrar que assim também seria com Jesus, que nós chamamos de antitipos, de Jesus, ou arquetipos de Jesus, pré-figura de Jesus no Velho Testamento. Nós encontramos várias delas e Abel é uma dessas, José é outra. Figuras que, na sua limitação humana, apontam para um aspecto da obra de Jesus. E essa é uma vida tão curta, mas que ainda continua falando. Nós estamos 6.000 anos, entre 6.000 e 6.500 anos depois que isso aconteceu. E até hoje, Abel ainda fala pelo seu testemunho. Isso é legado. O que você está deixando para depois? Qual o seu testamento de vida após? Isso é tão sério, porque isso reflete uma espiritualidade real. Ela não está confinada aqui no templo. Ela não acontece na hora que a gente vem no culto. Ela fala muito aqui dentro do culto, mas ela fala mais forte lá fora. Amém? Sua vida fala lá fora? Porque se você quer saber se a sua vida vai falar depois da sua morte, você tem que saber se pelo menos ela já está falando ali fora, depois que acaba o culto. A minha vida, a sua vida, fala depois? Fala depois do ambiente do culto? Ela reflete a glória de Deus, ela glorifica o nome do Senhor? A boa notícia é de que nós somos habilitados, assim como Abel, a oferecer uma espiritualidade real e verdadeira. Mas tem uma notícia melhor ainda, eu queria que você ficasse em pé para receber essa notícia junto comigo. Vamos ler todos juntos, o próximo slide, você pode ler. A Jesus, mediador, nova aliança, e ao sangue aspergido, dá glória a Deus. Vamos todos juntos novamente. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala... Diga, fala melhor. Diga, o sangue de Jesus fala melhor. O sangue de Jesus fala melhor. Enquanto o sangue de Abel cai na terra, justo, inocente, e ele clama por justiça, e a Bíblia diz que não só o dele. Olha o que Jesus diz em Mateus 23:35. Assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Todos o sangue, o sangue dos inocentes, dos justos que caíram, clamam por justiça, mas apenas o sangue de Jesus promove a justiça de Deus e salva o pecador. O sangue de Jesus fala melhor. Diga, o sangue de Jesus fala melhor. Eu gosto tanto do hino 69 do cantor cristão. Ele diz, o sangue de Jesus tem poder. Do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu, o Altíssimo alcançar. Você deseja ter uma vida poderosa? O sangue de Jesus tem poder. E no final esse mesmo hino diz, terás no seu sangue o poder. Quer viver uma vida digna? Quer viver uma vida que agrada a Deus? Quer viver uma vida que realmente tem intimidade com o Senhor? Você tem que viver a vida à base do sangue de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque nenhuma das nossas justiças pode ser e agradar a Deus, a não ser a justiça feita pelo sangue de Jesus, aquele sangue derramado na cruz do Calvário. É Ele quem abre as portas para que novamente eu possa ter relacionamento com Deus. Sim, o sangue de Abel fala, sim, a vida de Abel deixa legado, mas é só o sangue de Jesus que fala melhor, que pode salvar o pecador. Você tem uma decisão para tomar nessa noite, e a sua decisão nessa noite é por uma espiritualidade artificial ou por uma espiritualidade real e verdadeira. Espiritualidade artificial, Deus vai falar, mas lá fora você vai fazer do jeito que você pensa. Espiritualidade artificial, você não vai olhar para dentro e não vai notar as coisas que precisam melhorar. Você vai ficar olhando para o lado, se comparando e ficando pela média. A espiritualidade real, verdadeira, genuína,
Você vai dizer: Senhor, eu quero dar o meu melhor. Eu quero viver de maneira íntegra e santa. E eu quero que a minha vida, no poder do teu sangue, fale mesmo depois da minha morte. E eu sei que eu não tenho capacidade para fazer isso de mim. Por isso eu venho e peço no nome e no poder do sangue de Jesus, sangue que fala melhor. Você tem que decidir que tipo de vida espiritual você está buscando em Deus.